moçada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Me diz uma coisa, tu já deixou teu like aqui? Ainda não? Então tá perdendo tempo, porque eu quero falar com você sobre um assunto importantíssimo, tá? A situação nos bastidores pro Clássico Grenal começa a aquecer já, tá? Começa a ter uma falinha outra aqui, pá. O presidente deles lá, ontem, deu uma entrevista pra Bandeirantes e deu uma cornetinha. Tá se preparando já, né? Mas essas coisas entram no vestiário, só quero deixar isso bem claro. A gente vai falar sobre isso, sobre o problema com a casa de apostas. O Grêmio vai ter que retirar tudo desta casa de apostas que nós vamos falar ainda aqui. E tem mais alguma situação que eu quero te trazer aqui no nosso canal. Deixa teu like, super importante. Deixou teu like já? Ainda não? Então, deixa o like aqui. Deixou? Agora te inscreve. Não é inscrito? Pô, tá perdendo tempo, cara. Te inscreve. Assim tu não perde nada aqui do nosso conteúdo. Então, te inscreve aí no canal e vamos falar das últimas de Grêmio. Vamos falar sobre o Clássico Grenal. Os nossos guerreiros estão de folga. 4 dias. Voltam na próxima segunda-feira, se reapresentam lá no CT Luiz Carvalho. Mas o clima pro Clássico Grenal começou a ficar quente nos bastidores. No jogo, aliás, após o jogo contra o Atlético Mineiro, o vice de futebol Antônio Brum concedeu uma entrevista ali na zona mista e falou sobre a polêmica da arbitragem. E vamos lá, falou com toda razão, porque o Grêmio foi garfado contra o Atlético Mineiro. Um pênalti em cima do PP, aquele pênalti ridículo em cima do Hulk, que não foi pênalti, né? A mão do Bright White, que só o árbitro viu, e mais aquele lance da falta, né? Que o Fausto Vera chega com as travas da chuteira e fica marca na barriga do PP. E o árbitro mesmo assim só dá um amarelinho. Então assim, tinha razão, tinha motivo para se cobrar a CBF por uma arbitragem mais, no mínimo, mais experiente pro Clássico. Nós vamos falar sobre isso porque já foi definido também o árbitro. Mas eu quero falar com vocês sobre a situação do outro lado. Porque o rival entendeu isso como um condicionamento da arbitragem. E hoje o Bisol, que é o vice de futebol deles, concedeu uma entrevista que não estava marcada, tá? Chamou todo mundo lá no CT, ó, vamos falar aqui, quero falar uma coisa com vocês. E começou a falar sobre questões do dia a dia, não sei o que e tal. E deu uma marteladinha. Chamou a postura do Brum, sem citar o nome do Brum, tá? Mas chamou a postura do Brum no caso de uma postura retrógrada, uma postura antiga, que não se faz mais isso, que não se cabe mais no futebol este condicionamento, esta cobrança por conta da arbitragem. Ou seja, era a intenção dele falar sobre o assunto, né? Chamou justamente o pessoal ali para falar sobre essa situação. O D'Alessandro, que agora tá na comissão deles lá, já tinha falado recentemente sobre o Clássico Grenal e disse que tinham que aproveitar o momento do Grêmio. O Grêmio estava fragilizado, lá próximo da zona de rebaixamento, tinha uma pressão na torcida e era o momento deles aproveitar essa situação do Grêmio. Só que tem mais. O presidente deles, o presidente Alessandro Barcelos, ontem concedeu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes. E nessa entrevista ele foi questionado sobre a situação do clube, sobre o ano do clube, ele estava falando, e ele diz o seguinte: pelo menos meu clube não está brigando na parte de baixo da tabela. Numa semana Grenal, tu falar uma coisa dessas, meu velho, é claro que é uma corneta. É claro que é uma corneta. Eu só espero que o Grêmio aproveite essas 3 situações para colocar isso no vestiário e dar um foco a mais nos jogadores. Ah, Diogo, mas se os caras precisam disso para ganhar o Clássico, não precisam, mas a gente sabe que é uma injeçãozinha que dá aquela questãozinha um pouco a mais. O lado de lá tá todo oba-oba, né? Na imprensa, não, porque estão jogando o melhor futebol, porque estão crescendo, não sei o quê. Beleza. O jogo a gente vê dentro de campo. É isso que eu quero ver na semana que vem, no sábado, dia 19, tá? Gurizada, deixa eu seguir com vocês aqui, porque eu quero falar sobre outra situação importante, porque o Grêmio vai ter que mudar os uniformes e vai ter que tirar as placas. Sabe aquelas placas que ficam ao lado ali do CT Luiz Carvalho, aquelas placas que ficam em volta do gramado? O Grêmio vai ter que tirar Esportes da Sorte dali, tá? Vai ter que fazer essa alteração. É uma determinação da CBF, né? O Grêmio recebeu uma notificação da CBF sobre essa situação. A propaganda, no caso, aquela propaganda estática que fica ali do ladinho, o Grêmio vai ter que tirar. A propaganda da camisa, o Grêmio vai ter que tirar também. Tudo que for referente a uma empresa que não esteja regularizada, os clubes terão que retirar, no caso do meio futebol. E o clube, né, tem toda essa situação para tirar. O que acontece, tá?
a Esportes da Sorte, ela não está incluída na lista atualizada do governo federal. A empresa, ela já não aparecia nessa primeira lista no Ministério da Fazenda na semana passada. Ela teve, no caso, com a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, uma autorização para seguir operando, mas a Advocacia Geral da União conseguiu, por via do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspender os efeitos dessa decisão, então. Então, não adianta só a Esportes da Sorte estar regularizada no Rio de Janeiro. Tem que estar regularizada em todo o país. E por não estar regularizada em todo o país, ela não poderá estar patrocinando um clube de futebol. Por conta disso, a CBF orientou que os clubes tirem tudo que remete a estas empresas que não têm autorização. E a Esportes da Sorte é uma dessas empresas, tá? Gente, deixa eu avançar com vocês aqui. Só para terminar aqui, tá? O Grêmio ainda não se manifestou. O Grêmio não se manifestou. A empresa também não se manifestou a respeito dessa situação sobre não poder estar, no caso, patrocinando as equipes, não ter essa visibilidade. Nós vamos esperar a posição do Grêmio, mas a informação está colocada. Meus amigos, para nós encerrarmos, deixa eu trazer para vocês aqui o ponto dessa história toda mais cedo que eu falei para vocês sobre a polêmica do clássico, tá? Porque a arbitragem pro Grenal foi definida. A CBF definiu a arbitragem. Deixa eu trazer, eu vou colocar a fotinho dele aqui do ladinho, para ver se vocês reconhecem este senhor. Tá aí, ó. Conhece ele? Reconhece ele, para falar bem a verdade? Bruno Arleu de Araújo será o árbitro do Grenal 443. Ele nunca apitou um clássico Grenal. É importante que se diga isso, tá? Ele apitou jogos recentes da dupla, inclusive. Em setembro, ele foi o comandante do empate entre Grêmio e Bragantino, lá em Bragança Paulista, 2-2. Antes disso, ele também apitou 2-0 pro Cruzeiro, lá em Caxias do Sul, lembra? Ele era o árbitro daquela situação. Naquele jogo, aliás, tivemos um lance polêmico, que foi o que o Kahneman, ele acabou sendo expulso por uma falta no Ramiro. E aquilo gerou uma série de reclamações e tudo mais, e ele era o árbitro daquela partida. Ele é um árbitro que ele é marcado sempre por dar muitos cartões. Ele não tem muita paciência, não. É na primeira e daqui a pouco toma. Isso se já não for na primeira. No outro lado também tem reclamações com ele, tá? Em agosto ele foi personagem do duelo entre Inter e Cruzeiro, que terminou empatado em 0-0. E naquele momento ele recebeu muitas críticas do Roger, da direção do rival, principalmente pelo número de cartões distribuídos. Foram, se eu não me engano, na época teve muita repercussão isso também, foram 12 ou 13 faltas que eles fizeram e foram 8 ou 9 cartões amarelos, foi uma coisa assim, tá? Então foi um alto número de cartões e eles estavam pistola da vida. Então assim, é um árbitro que já começa com essa situação toda, é importante ficar de olho, não é um árbitro que agrada nem um lado nem o outro, vai chegar na pressão, já está havendo condicionamento por toda essa situação, a gente sabe. O Grêmio vem sendo prejudicado pela arbitragem nos últimos jogos, o jogo contra o Atlético Mineiro, um horror a arbitragem, um horror. Então vai ter toda essa pressão de ambos os lados e a gente precisa ficar esperto, precisa ficar de olho. Até porque, vamos ser bem sinceros, o que tinha que ser feito foi feito, né? É reclamar, esbravejar e agora a gente só vai saber dentro de campo mesmo. Mas fica aí, registrado então. Bruno Arleu de Araújo será o árbitro então para Inter e Grêmio no próximo dia 19. Próximo jogo do Tricolor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal, viu? Deixa o teu like, sempre importante. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.